rapidamente. Então, se você sentir que você quer chorar na presença de Deus, chore. Quer levantar suas mãos para glorificar, glorifique. Quer se ajoelhar, se ajoelhe. Este lugar é o ambiente separado para o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, faremos a leitura que diz assim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a seguir. Que diz assim: as últimas palavras do apóstolo Paulo antes da sua morte. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja levado em conta. Olha que tremenda essa parte. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, me guardará para o seu reino celestial, a fim que seja a glória e honra a fim de que seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode me dizer, mas o tema dessa mensagem eu queria trazer como terminar bem. E talvez você pode me dizer, mas Elsie, por que você vai falar do apóstolo Paulo? Este homem morreu decapitado. Isto é terminar bem? Mas eu quero trazer para você de uma forma diferente, para que você abra os seus olhos de uma forma diferente o que é terminar bem. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, recapitulando um pouquinho, o apóstolo Paulo no passado ele perseguiu os cristãos. Ele era judeu, e quando Cristo foi crucificado, o evangelho começou a propagar para vários cantos. Os judeus tinham que os cristãos eles eram uma seita, porque os judeus levavam ao pé da letra tudo que era ensinado na Torá. Eles acreditavam apenas no Deus de Israel, guardavam o sábado, tinham questões de circuncisão. E quando Cristo vem realmente para quebrar toda essa tradição. E quando eles começaram a pregar que viria o Messias, isso começou a incomodar muita gente. E Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Até que um dia, quando Paulo estava a caminho de Damasco, veio logo um clarão sobre ele, e ele teve encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele, na época não era nem Paulo, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, mas quem está falando comigo? Eu sou Jesus. E a palavra do Senhor diz que naquele exato momento, Saulo, ele ficou cego, e ele ficou cego, e ele levaram e deixaram ele lá numa casa. E o Senhor visitou um servo dele, Ananias. Vai lá, que existe um servo. Este para mim é o vaso escolhido. E quando Ananias chegou na casa, mas Senhor, ele faz tanto mal para os cristãos. O Senhor, não, ele para mim é um vaso escolhido. E quando Ananias fez a imposição de mãos sobre Saulo, que se tornaria Paulo, ele tornou a ver. E a primeira coisa que eu entendo é que se existe alguém que pode mudar o nosso passado, se existe alguém que perdoa os nossos pecados, se existe alguém que pode fazer algo novo, é o Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Este homem pregou por muitas regiões, ganhou muitas almas, deu início à igreja, formou muitos missionários, e ele pregava em todos os cantos, em todos os lados, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração.
Só que era chegado o momento, Paulo sabia que já eram os seus últimos dias, ele sabia que ele ia morrer. Eu fico imaginando como que estava a emoção de Paulo, porque depois que você se converte, você fielmente servir ao Senhor e você saber que a sua cabeça vai ser cortada por amor a Cristo. Este homem já não estava numa situação fácil. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser decapitado. E ele também estava preso em Roma, porque de forma injusta, Nero acusou ele como se ele tivesse causado incêndios em Roma. Ele estava sendo acusado injustamente, estava preso e ainda por cima estava com uma sentença de morte sobre a vida dele. E as últimas palavras ele começa a dizer: Demas, que estava comigo, me abandonou. Amando o presente século, me abandonou. Quando você volta nas cartas anteriores, sempre tem a frase dizendo: Demas estava com Paulo nas viagens missionárias, encaminhando ósculos santos. Demas sempre estava com Paulo. Mas no final da sua vida, Demas tinha o abandonado, porque amou as coisas deste mundo. Um está em Galácia, outro foi para isso, e apenas Lucas está comigo. Este homem também estava com frio, porque ele pede: traga para mim a capa. E lá em Roma era chegado nessa época do inverno, ele estava com frio, pediu a capa. E ele estava numa situação totalmente desesperadora. Além dele ter sido abandonado, Alexandre Latueiro, que na época provavelmente era um empresário, se levantou contra o ministério de Paulo. Uma coisa é as pessoas se levantarem, as pessoas te abandonarem quando você está bem. Mas o pior é quando você está na prisão, quando você está humilhado, parece que a pessoa quer pisar ainda mais. E era a situação em que encontrava o apóstolo Paulo, abandonado, deixado de lado, cheio de marcas e cicatrizes. Pessoas que apoiavam o seu ministério estavam contra ele. Pessoas que estavam ao seu lado já não estavam mais ao lado dele. E eu fico imaginando a situação, como estava o coração do apóstolo Paulo. Só que eu vejo que existia um propósito muito grande de Deus sobre a vida dele. Que mesmo as pessoas tendo o abandonado, ele até fala: ninguém compareceu na minha audiência. Este homem nos últimos anos pregou o evangelho, fez bem para muita gente, converteu muita gente, formou muitos missionários. E no dia da sua audiência, como ele era cidadão romano, também ele tinha dupla cidadania, e não tinha ninguém que pudesse o defender, que estava diante da sua audiência. E eu olho o coração do apóstolo Paulo e vejo um coração blindado, porque ele fala que isso não seja levado em conta. Alexandre Latueiro me fez mal, mas Deus vai pagar conforme as suas obras. E o que fez o apóstolo Paulo terminar bem não foi os discípulos o reverenciando, não foi o dinheiro, não foi o que ele conquistou. Tudo estava bagunçado por fora, mas aqui dentro estava uma paz, estava uma tragédia, estava abandonando, estava esquecendo, mas aqui dentro ele estava uma paz. E o que eu quero, a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, para você terminar bem: cuida do que vai aqui dentro. Apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos, no último suspiro dele, para murmurar, mas ele olhava sempre com o copo: não estão aqui, mas isso não seja levado em conta. Não estão diante da minha. Alexandre Latueiro fez mal para mim, mas o Senhor vai pagar. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, e o Senhor também é poderoso para me livrar desta morte. O Senhor também é poderoso para me levar para o reino dos céus. Tudo estava uma tragédia, tudo estava dando errado, mas aqui dentro ele estava em paz. Aqui dentro tinha paz que excede todo entendimento. Aqui dentro tinha a presença de Deus. Aqui dentro tinha o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite: se você fizesse um raio-x da tua vida, se hoje fosse o último dia que as trombetas fossem soar, se hoje fosse o último dia em que o Senhor vai dizer: hoje eu vou te recolher para o reino celestial, como está o seu coração?
O que você tem guardado dentro da tua alma? O que você tem guardado dentro do teu coração? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para guardar o que ele queria, mas aqui dentro estava tudo bem, porque ele estava em paz. Ele sabia que tinha um encontro marcado com o Senhor. Aleluia. E tudo aqui fora, tudo dando errado, mas aqui dentro estava uma paz. E tudo na nossa vida, na parte emocional, como foi falado pela mensagem da Helena, do Roger, do meu esposo Robson, tudo está relacionado ao nosso coração. O nosso coração é onde estão as nossas emoções. Quando nós falamos em coração, nós não falamos do órgão que bate. Nós falamos onde estão as nossas emoções. Salomão, por várias vezes, ele dizia: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que o Senhor está dizendo, guarda o teu coração. Aleluia. E é complicado que às vezes a gente passa tanto trauma na nossa vida, tanta dificuldade, que tudo que não presta, tudo que é de lixo emocional, a gente guarda dentro do coração. Alguém te feriu no passado, você não perdoa. Você foi muito humilhado na sua vida, foi perseguido e muitas das vezes até tiraram o sarro de você. Aí o que você faz? Ao invés de você ser um instrumento de cura para as pessoas, como mecanismo de defesa, é só durona, eu vou dar risada também. Aí eu vou caçoar também. Você foi caçoado a vida inteira, foi humilhado a vida inteira. Você acha que é legal você ficar humilhando e dando risada das pessoas? Tantas pessoas que colocam um mecanismo de defesa. Eu sou a bozona, eu sou a fortuna. Coloca uma defesa, por dentro é uma alma que está gritando por socorro. Verdade. Você foi a vida inteira rejeitado, a vida inteira humilhado. O que você faz? Você humilha, você dá risada, você debocha do seu próximo. Você não tem o mínimo de empatia. Tem pessoas que não sabem perdoar. Ofensas que você talvez ouviu do seu pai, da sua mãe, de pessoas da sua família, ainda te causam tristeza. Todos os dias, por que eu vou perdoar se ele que me fez mal? Quem que precisa dormir? Quem que precisa estar em paz? Quem que carrega a paz que excede todo entendimento? Você. O Senhor Jesus não pode habitar em corações sujos. Senhor Jesus não habita em meio à bagunça. Senhor Jesus não habita em corações corrompidos. Enquanto você não limpar o seu coração, enquanto você não perdoar quem te feriu, enquanto você não pedir desculpa, enquanto você não tirar a amargura, a tristeza, seja o que você tiver no seu coração, você jamais vai se libertar para seguir uma vida em frente. E só termina bem quem está bem aqui dentro. Glória a Deus. Só termina bem quem está bem aqui dentro. Quem carrega a presença do Espírito Santo. Só termina bem quem carrega a presença de Jesus. Quem sabe perdoar. Quem é misericordioso. Quem ama os irmãos. E o apóstolo Paulo, ele terminou bem não pelo legado que ele deixou, mas porque aqui dentro estava tudo bem. Aqui dentro ele estava em paz. Aleluia. E é complicado que hoje em dia nós guardamos tudo dentro do nosso coração. Você perde a paciência com o teu vizinho, que é como o Roger explicou, é até um contornável que você nem convive. Perde a paciência com a atendente da lanchonete. O cara te fecha no sinaleiro, você está dirigindo, está lá dando buzina. Bem, é nesse medo. Já entrou numa guerra que não é sua. Deixou roubar sua paz. A gente dá legalidade, a gente dá abertura para o diabo agir nas nossas vidas. Porque quando você entra em guerras que não é sua, você dá lugar para o diabo agir na sua vida. E o que a gente faz com o nosso coração? Perde paciência com, às vezes, coisas mínimas. Roubam a tua paz, tira o teu sono. Uma situação no trânsito. É uma pessoa que você nunca mais vai ver. Será que vale a pena você ficar buzinando, acelerando e correndo atrás? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Às vezes tudo que nós estamos vivendo, às vezes nós mesmos criamos as nossas batalhas. Nós mesmos criamos as nossas bagunças emocionais. Porque a todo tempo o Senhor está dizendo: guarda, cuida do que você tem aqui dentro. E você, o que você faz? Você começa: Deus está falando, mas eu acho que não, é coisa da minha cabeça. E começa a trilhar os seus caminhos. Não dá lado para o Espírito Santo de Deus. Porque se existe uma proteção, como foi falado, para o teu futuro,
é você ter contato com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te revelar o que vai acontecer. É Ele quem vai te dizer, olha, não é por este caminho, não é por aquilo e não é por isso. É Ele que vai te direcionar. E o apóstolo Paulo, no momento mais difícil da sua vida, ele guardou o que mais tinha de importante, o seu coração. E as últimas palavras que ele disse assim: combati o bom combate. O apóstolo Paulo lutava apenas lutas que eram dele. E o que Deus colocou para ele? Você vai pregar o evangelho, você vai ser preso, você vai perseguido, mas ele só lutava lutas que eram que Deus colocou para ele. E o bom combate que eu e você temos que lutar são as lutas que Deus tem colocado em nosso caminho. Só que às vezes a gente, por ansiedade demais, às vezes por não dar muito lado para Deus, ou seja, por qualquer outra situação, a gente mesmo cria as nossas guerras. Muitas mulheres não entendendo o que eu estou falando. Às vezes você tem um orçamento e você gasta mais do que ganha. Aí está lá no outro mês de joelho dobrado pedindo provisão de Deus. Quem entrou nessa guerra foi o Espírito Santo que chegou no teu ouvido: filhinha, pode comprar, cartão está liberado. O Espírito Santo falou isso para você? Não. Você entrou nessa guerra, você fez a dívida, vai ter que trabalhar e pagar. Não adianta querer ficar vindo e ficar gritando para Deus pedindo socorro. Você entrou. Às vezes chega alguém e fala, está falando mal de alguém e você, que está falando mal? Eu vou comprar briga que nem a tua, entrar guerra desnecessária que nem a tua. E às vezes a gente cria as bagunças na nossa vida. E às vezes quando a gente faz a bagunça, a gente vem correndo para Deus. Deus, me tira dessa situação. Mas o bom combate é aquilo que Deus nos coloca. As guerras que nós entramos, guerra dos outros que nós entramos, não é o bom combate. O bom combate é aquilo que Deus colocou para você lutar. A sua família é o seu combate. O seu ministério é o seu combate. Não ficar se metendo em briga, confusão em coisas que não são suas. Ficar perdendo a sua paz por qualquer coisa. E o apóstolo Paulo ele ainda diz: combati o bom combate. Acabei, terminei a carreira. Ele sabia para o que Deus tinha chamado ele. Eu tenho que pregar e eu vou fazer. Eu tenho que pregar e eu vou ir. O apóstolo Pedro ficou com a igreja lá em Jerusalém. Ele que continue lá. Eu vou ir pregar onde Deus está mandando. Eu vou ir. Deus está mandando ir para a direita, para a esquerda. Eu vou ir. Ele fazia exatamente aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Ele não ficava se comparando. Ai, mas lá é mais fácil pregar. Mas lá os judeus são mais fácil. Mesmo debaixo de cadeia, de perseguição, ele fazia aquilo que Deus tinha mandado. E às vezes nós olhamos a nossa vida, nós queremos comparar com os outros. Eu falo isso porque eu lembro que quando eu tinha 21 anos, nem sei que época, se era, acho que se era Facebook, o que era. Um dia eu acordei de manhã, fui trabalhar, que era loucura do banco, um monte de coisa para resolver. Aí entrei no Instagram de uma pessoa e comecei a olhar. Daqui a pouco comecei a me sentir. Falei, misericórdia, olha aqui, ó. Eu aqui trabalhando, penando, fulano tá lá fora do país. Ah, mas eu aqui na Socia, assim, assim, assim. E fulano e assim, assim. E esse é o nosso problema, porque às vezes a gente gosta de se comparar com os outros. A carreira, o que Deus te deu é somente teu. Não se compare a sua vida com ninguém. E o Senhor está dizendo para você nessa noite que você está exatamente no momento, no lugar e na hora certa onde Ele te colocou. Então pare de se comparar com os outros. Tua vida é tua vida. Para de cuidar da vida dos outros e vá fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Vá cumprir o seu propósito. Vai fazer aquilo que Deus tem te pedido. A nossa igreja é um lugar que tem múltiplos talentos. Temos profetas, pessoas que cantam, pregam, pessoas que são missionárias, que têm o dom da intercessão. Mas tem pessoas que vai chegando um tempo, as dificuldades e o cansaço, e você vai deixando de entregar aquilo que Deus te pediu. E eu te pergunto nessa noite, qual foi a carreira, o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer? O que você tem feito com o louvor que Deus tem colocado nos seus lábios? O que você tem feito com a palavra que Deus tem te entregue? O que Deus tem feito com os seus dons espirituais? Será que você não tem será que você não tem tentado entrar em guerras que não são suas? Ficar se comparando com os outros, está questão de viver aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Isso é muito sério, meus irmãos. E o apóstolo Paulo combatiu o bom combate. Acabei a carreira.
Ele, no final da sua vida, ele estava com o seu coração blindado. E eu guardei a fé. Ali ele não fala que ele guardou ressentimento, que ele guardou amargura, que ele guardou falta de perdão. Não. Eu guardei a fé. O mais importante que ele guardou a fé. Nós tivemos nós já tivemos alguns funerais na igreja. E uma irmã que eu lembro com muito carinho, até as filhas estão aqui, a irmã Teresa, mulher de Deus, mulher de poucas palavras, mulher simples, mas uma mulher que combateu o bom combate. Quando ela estava sendo velada, que eu senti uma paz, a gente sabia que era uma mulher de Deus. Mulher de Deus de poucas palavras. Pregou o evangelho para a sua família e ela cumpriu aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Glória a Deus. As suas filhas estavam aqui na igreja, ela combateu o bom combate. E eu te pergunto nessa noite para você fazer um raio-x da sua vida. Se hoje fosse o soar das trombetas, se hoje fosse o dia que Deus dissesse para você, Brian, hoje é teu último dia. Igreja, hoje é teu último dia. O que tem estado dentro do teu coração? O que tem estado dentro do teu coração? Será que você carrega a presença? Será que você carrega a paz? Será que você carrega o Espírito Santo de Deus? Ou será que você ainda tem muitas coisas para resolver? Talvez você precisa perdoar alguém hoje. Talvez você precisa mandar uma mensagem, resolver uma situação que está há tempo te incomodando. Talvez você precise sair de alguns ciclos de amigos. Você precisa fazer algo hoje. A Bíblia fala que um dos conselheiros de Davi, que era Aitofel, por situações mal resolvidas, tirou a sua vida. E às vezes nós estamos vivendo um mês que é um mês de prevenção do suicídio. As pessoas vão se amarrando cada vez mais na sua vida que elas não acham esperança. E a única solução que elas acham é tirar a própria vida. E tirar a própria vida não traz resolução, não traz problema, não traz solução, não traz solução de problemas. Então eu não sei o que você precisa colocar em ordem na sua vida. E se o Senhor te trouxe nessa noite para ouvir essa palavra, é que o Senhor está te dando uma oportunidade para você terminar bem. O Senhor está te dando uma oportunidade de você fazer algo novo na sua vida. O Senhor está te dando uma oportunidade de você terminar bem. Ainda dá tempo de você mudar de rota. Ainda dá tempo de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você se reconciliar com seus familiares. Ainda dá tempo de você sair dessas guerras que não são suas e você sabe que não são suas. Ainda dá tempo de você sair da situação que você está vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Porque vai chegar no último dia. Enquanto você tem fôlego de vida, eu não estou falando isso para assustar você não, igreja. Não estou falando para assustar você não, meu irmão. Mas enquanto você tem fôlego de vida, ainda tem esperança. Enquanto você está aqui na igreja ouvindo essa palavra, você tem esperança. E vai chegar aquele dia em que o Senhor vai te chamar. E o que você tem carregado dentro do teu coração? O apóstolo Paulo, diante de tudo que ele passou, ele guardou o mais importante, ele guardou o seu coração. Glória a Deus. E ele guardou a fé. Eu não duvido. Está chegando o tempo que o Senhor Jesus ele vem buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus ele vem buscar um povo santo, um povo sem mácula, um povo que não guarda ódio, que não guarda rancor, um povo que tem um coração livre, um povo que tem um coração liberto, um povo que ama, um povo que exala a presença do Senhor. Glória a Deus. E esse dia está chegando. Se o Senhor tivesse que fazer o apelo para você nesta noite, hoje é teu dia. Qual é a última memória que você tem no teu coração? Qual foi a última conversa que você teve com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão? O que você tem carregado dentro do teu coração? E o apóstolo Paulo ele dizia, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me de forças. E o Senhor me levará para o reino celestial. E essas são palavras de um homem salvo, de um homem que lutou todas as lutas, mas combateu só os combates que eram de Deus. Ele completou a carreira, aquilo que Deus colocou no coração dele. E no coração dele, ele guardou o coração e ele guardou a fé. Aleluia. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai terminar bem. Existe um mover do céu sobre este lugar.
Existe uma movimentação de Deus a seu favor neste lugar. Talvez você pode dizer que é só uma conferência emocional, mas não é uma conferência emocional. Se você chegou nessa noite, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você ouvir esta palavra. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de deixar, ainda dá tempo de renunciar, ainda dá tempo de se entregar, ainda dá tempo de se encher de Deus por dentro. Ainda dá tempo. Porque o dia que você estiver preparado é o dia em que o Senhor vai te chamar pelo teu nome. É o dia em que Deus vai te chamar: venha, filha, eu estou te esperando. Você guardou a fé. Você cumpriu tudo aquilo que eu coloquei no seu coração. E o terminar bem que a Bíblia fala não está relacionado a dinheiro que você tenha, não está relacionado a bens materiais, casa, carro, viagem que você possa fazer. Terminar bem é você estar bem aqui por dentro. É você estar cheio da presença de Deus. Você pode ter bens materiais, o que for aqui fora, um dia você morre, fica aqui, mas a tua alma, o teu coração, isso é o mais importante. Coração limpo, coração lavado, é coração que tem passaporte pelo reino celestial do Senhor. E nessa noite vou pedir ajuda do meu esposo para entregar esse cartãozinho para você. Glória a Deus. Aleluia. Neste cartão tem um espaço em branco. A Helena fez isso ontem. E eu observei quantas vidas foram curadas ontem neste lugar. Neste cartãozinho você vai colocar o nome de uma pessoa que você precisa perdoar. Hoje você lembra dessa pessoa com tristeza. Você sabe que você precisa perdoar. Talvez alguém que falou, que fez algo. Você vai colocar nesse papel na sua casa quando você chegar. Você vai dobrar os seus joelhos e você vai colocar diante de Deus. Senhor, eu perdoo. Perdoo pelo todo o mal que essa pessoa me fez. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. E se você sentir tocado e acha que precisa fazer isso, pega teu celular quando chegar em casa e manda uma mensagem. Me perdoa, no ano de tal. Você fez isso, fez aquilo. E eu senti algo no meu coração. Me perdoa. Peça perdão. Resolva a tua situação hoje. Não queira mais guardar raiz de amargura no seu coração. Não queira mais guardar sentimentos podres. No cofre do teu coração a gente só guarda coisas boas. A gente carrega a presença de Deus. Nós carregamos a paz que excede todo entendimento. Nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Resolva hoje a tua situação. E o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer que você vai terminar bem. Talvez você tenha medo do teu futuro e do que está bem. O Senhor está dizendo: não tenha medo. Mude o que você precisa mudar. Renuncie o que você precisa renunciar. E coloque o teu coração na presença de Deus. Porque todos aqueles que são fiéis ao Senhor, todos aqueles que guardam o seu coração, terminam bem. Davi teve uma família extremamente atribulada, mas a palavra do Senhor diz que ele morreu em paz, próspero e farto de dias. Ele também terminou bem. Tudo estava um conflito lá fora, mas aqui dentro estava tudo resolvido. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite para entregar essa palavra.